Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Vice-presidente Hamilton Mourão, muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Eu começo perguntando para o senhor, que preside o Conselho da Amazônia, sobre a atual operação de garantia da lei e da ordem na Amazônia, que está sendo conduzida pelas Forças Armadas desde o dia 11 de maio. De lá para cá, os registros oficiais dão conta que, apesar da operação, aumentou o nível de desmatamento e os focos de queimada estão parecidos com os do ano passado na mesma época. O que aconteceu e o que pode ser feito para melhorar a operação que está sendo empreendida neste momento na Amazônia? Bom, Fernando, uma boa noite aí para ti e para todos que estão nos acompanhando, né? Desde o começo do ano, quando o presidente Bolsonaro recriou o Conselho Nacional da Amazônia Legal e me atribuiu a tarefa de conduzir as atividades desse conselho, nós, na primeira reunião, né, vimos muito claramente que o combate às queimadas e desmatamento deveria ser realizado. Face às carências operacionais dos nossos órgãos de fiscalização, como o IBAMA e o ICMBio, foi necessário, então, o emprego das Forças Armadas para fornecer o apoio logístico de segurança, de modo que as nossas agências pudessem cumprir a sua tarefa. Conforme você mencionou, desde o dia 11 de maio nós iniciamos esse trabalho, contudo, né, as forças operaram até o início de julho, né, sem receber nenhum recurso que era necessário para que essa operação continuasse. O Ministério da Economia, então, enviou ao Congresso um projeto de lei solicitando crédito extraordinário, que foi aprovado aí pelo nosso Congresso no dia 11 de agosto, né? E a partir de então é que nós retornamos às operações. Mas, né, desde junho, julho, já havia um claro sinal de tendência de redução na faixa aí de uns 10%, tanto do desmatamento como das queimadas. E agora, com a intensificação das ações, nós esperamos atingir até o final do ano uma redução bem mais significativa dessas duas atividades ilícitas. Presidente, quantos militares hoje atuam nessa operação para combater desmatamento e incêndio na Amazônia? Nós temos em torno de 4.000 militares e mais em torno aí de 500 agentes das agências de fiscalização, fora elementos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das polícias militares dos estados da Amazônia e fiscais das secretarias de meio ambiente dos estados da Amazônia também. Qual é a meta? Onde é que se quer chegar ao final dessa operação de garantia da lei e da ordem na Amazônia? Nós estamos com a operação durando até o mês de novembro e a nossa meta é manter as ilegalidades abaixo da média histórica, né? Então, nós, num primeiro momento, é isso que nós queremos atingir para, nos próximos 2 anos, então, reduzirmos de forma significativa o desmatamento e a queimada ilegal. Agora, o senhor falou que até junho, depois demorou até o Congresso aprovar, de fato, o crédito suplementar para a operação, houve uma dificuldade de atuação por falta de orçamento. Mas não havia uma verba que tinha sido destinada da recuperação dos ativos, da multa da Petrobras, que a Petrobras pagou nos Estados Unidos por conta da Lava Jato, que seriam recursos destinados aí para a preservação do meio ambiente, inclusive nessa operação? Não, esses recursos, né, eles foram distribuídos parte para a educação, que posteriormente terminaram por reverter para o combate à Covid-19, foi a metade dos recursos, né? Em torno de R$1 bilhão. O outro R$1 bilhão foi distribuído entre o Ministério da Defesa, que ficou com pouco mais de R$500 milhões, né? 550, acredito, e os Ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura. Só que os recursos do Meio Ambiente e da Agricultura, por determinação do STF,
foram repassados diretamente aos estados para que os estados se encarregassem desse combate à ilegalidade. E no caso do Ministério da Defesa, esse recurso foi empregado, né, no sistema de monitoramento espacial, no avanço, né, da aquisição de um satélite de tecnologia radar, que vai, então, melhorar a capacidade de monitoramento e fiscalização da Amazônia. Nessa semana que nós estamos, primeira semana já de setembro, acho que está resolvido. Mas na semana anterior houve um ruído grande entre o Ministério do Meio Ambiente e uma determinação da Secretaria-Geral, da Casa Civil, a respeito de orçamento para manter atividades em funcionamento por parte do IBAMA e ICMBio. Até o senhor se manifestou dizendo que a nota do Ministério do Meio Ambiente teria sido um pouco precipitada, porque depois se reverteu. O que aconteceu exatamente nesse episódio? Olha, na realidade, o que ocorreu aí é que o governo vinha buscando fazer um rapa, vamos colocar assim, de recursos para atender, né, outras diretrizes aí do presidente Bolsonaro, que acredito que estão ligadas ao plano o Pró-Brasil, para a retomada de atividades do pós-pandemia, né, e estava buscando recursos nos diversos ministérios, né. Óbvio que o Ministério do Meio Ambiente, a partir do momento em que iria ser impactado em ações que afetam as atividades do Conselho Nacional da Amazônia, né, eu falei que o ministro Ricardo Salles, na ocasião, ele avançou um pouco aí, né, na preocupação dele, porque bastava ter conversado comigo e eu teria ido à área econômica e à Casa Civil no sentido de dizer, olha, vocês peguem recursos de outros lugares, mas esses, no atual momento, não podem ser tocados. Não foi isso que aconteceu, né? Na sexta-feira à tarde gerou um certo estresse, vamos colocar assim, mas no final da tarde estava tudo resolvido e o recurso continua na mão do Ministério do Meio Ambiente. Agora, a esta altura, deixa eu perguntar para o senhor, presidente, o país sofrendo aí, inclusive com a sua imagem externa, por conta dessa narrativa toda que se faz em torno da Amazônia. Como é possível ainda que exista esse tipo de ruído no governo, esse rapa, como o senhor disse, de um ministério querer pegar a verba do outro e justamente do meio ambiente? Não há um afinamento, um alinhamento entre os ministros a respeito da prioridade para se combater aí o desmatamento na Amazônia? Olha, Fernando, na realidade, né, naquele momento isso era um planejamento, né, porque o bloqueio de recursos, né, ele começa no sistema de planejamento operacional, né, e posteriormente ele é efetivado quando você bloqueia o crédito no sistema de administração financeira, o CIAF. Então não tinha atingido ainda o CIAF, ainda estava na fase de planejamento. Por isso que eu disse na semana passada, né, que essa questão podia ter sido mais atenuada e não chegado ao ponto que chegou. Deixa eu perguntar também, já que estamos falando de prioridades, quando a gente olha as estatísticas ao longo dos anos, não só no governo do presidente Bolsonaro, houve uma diminuição acentuada do número de funcionários do IBAMA, do ICMBio, aqueles funcionários que fazem as ações, em teoria, dissuasórias e que ajudam a reduzir também, em teoria, aí, o desmatamento na Amazônia. O que se pretende fazer no governo do presidente Jair Bolsonaro com entidades como essas? Haverá uma recuperação dos quadros? Haverá mais recursos para elas? Ou a situação atual é o novo normal? Olha, Fernando, o que ocorre muito claramente, né, é que nós herdamos, né, uma situação que já vinha, né, ocorrendo desde o ano de 2010, quando o atual quadro de servidores do IBAMA e o ICMBio começou a entrar na sua faixa de aposentadoria, né, foi se aposentando, não foram realizados novos concursos, que aí é o problema do serviço público, que você só pode contratar mediante concurso, contratação temporária também complicada, né, principalmente para uma atividade dessa natureza. Então, nós recebemos essas agências com metade do seu efetivo. E dessa metade, um terço que trabalha na fiscalização em campo. Os outros 2 terços, né, estão em atividades administrativas. Portanto, é uma das prioridades do Conselho da Amazônia. Nós conseguimos colocar
um planejamento, né, e aí isso tem que ser trabalhado junto à área econômica, para fazer uma recuperação da capacidade operacional desses organismos e, como consequência, deixar de empregar as Forças Armadas no apoio aos mesmos. Né? Ou seja, em breve haverá concurso para reequipar com servidores essas duas entidades, o IBAMA e o ICMBio. Olha, não vejo ainda sinal de verde para que a gente faça um concurso para o ano que vem. Podemos, no ano de 2021, montarmos um edital e aí acertarmos com a área econômica a entrada desse novo grupo de funcionários para 2022. Portanto, a nossa visão é que no ano que vem ainda teremos que estar empregando as Forças Armadas no apoio às ações das agências de fiscalização. Não tem como, no meio da situação econômica atual, antecipar essa decisão aí de reequipar essas instituições? Não, porque esse assunto foi tratado já demasiado tarde. Vamos lembrar que semana passada já deu entrada no Congresso, né, o nosso orçamento, né, proposta orçamentária. Dentro dessa proposta deveria estar inserida, né, a contratação desses funcionários. Vice-presidente Hamilton Mourão, o senhor falou há pouco que uma parte dos recursos que foram para a defesa foram destinados para um novo radar de monitoramento. Teve muita controvérsia sobre o que o governo achava do serviço de monitoramento que tem atualmente, se era bom, se não era. O senhor, que juízo faz do monitoramento que é feito pelo INPE atualmente? O INPE faz um trabalho excepcional, mas ele tem limitações. Onde estão as limitações do INPE especificamente? Em primeiro lugar, nós não temos uma cobertura radar em toda a Amazônia. Então, aí eu explico para o nosso público. Você tem o satélite óptico e o satélite radar. O óptico ele não enxerga através das nuvens. Então, quando está chovendo, tem nuvem, ele não enxerga o que está acontecendo. Ele vai me dar os alertas com atraso. E o sistema radar não. Ele me dá o alerta em tempo real. Essa é uma diferença básica. Além disso, né, o INPE ainda se ressente, né, de uma maior capacidade de análise por precisar, né, de investimentos aí maiores na área de tecnologia, de modo que a análise dessas imagens seja feita por algoritmos e por inteligência artificial e, com isso, dando mais velocidade. Então, as pessoas que estão lá são extremamente capacitadas, né? Mas nós precisamos reforçar essa capacidade deles. Daí a necessidade de termos um satélite radar e também melhorarmos a questão tecnológica. E é necessário que o Brasil tenha o seu próprio sistema. Não existe algum sistema em funcionamento, como o dos Estados Unidos, da NASA, que poderiam fornecer gratuitamente esse serviço ou por um preço mais em conta do que construir um próprio sistema? Não, hoje nós usamos, né, em muitas partes, né, do nosso país, sistemas que existem aí, japoneses, europeus, né, mas é uma questão de soberania, né? Nós temos que lembrar, num eventual problema de conflito ou de uma situação, vamos dizer, de calamidade internacional, que nós temos que deter a capacidade de monitorarmos o nosso território e não dependermos de terceiros países. É a soberania isso. Um outro assunto é a regularização fundiária, né? Um discurso que a gente ouve muito é que vai diminuir o problema da Amazônia quando as pessoas tiverem títulos para suas terras, forem realmente proprietárias. Teve uma lei de 2009, que foi a lei do Terra Legal. E daí, ao longo dos anos, muitas propriedades foram regularizadas. Depois caiu. No ano passado, durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, foi muito pouco o que aconteceu. Qual é exatamente a política a respeito disso e por que a regularização fundiária, ou seja, dar a propriedade da terra para quem vive nela, vai ajudar a combater o desmatamento? Em primeiro lugar, é importante que o público entenda que essa é uma situação que vem sendo empurrada pela barriga com os diversos governos. Você coloca aí a lei de 2009 e ela permite que propriedades na Amazônia com até 4 módulos fiscais, né, tenham a sua regularidade feita por sensoriamento remoto, ou seja, não precisa estar o fiscal no terreno, basta ele analisar as imagens, né, e o georreferenciamento da propriedade, em consequência, regularizá-la e entregar o título de terra para aquela pessoa.
Nós temos mais de 500 mil famílias assentadas pelo Estado brasileiro na Amazônia que não têm o seu tipo de terra. E, como consequência, essas famílias não têm acesso a financiamento nem a assistência técnica rural e terminam por explorar a terra de uma forma não conivente com a legislação ambiental. Se nós colocarmos o título de terra na mão dessas pessoas, elas terão muito melhor condição de trabalhar a sua terra, vão aumentar a produtividade e vão deixar de derrubar a floresta. Agora, como é que o senhor explica que no ano passado, que foi o primeiro ano do governo do presidente Bolsonaro, tenha caído tanto esse processo de oferecer a titularidade das terras para quem lá vive na Amazônia legal? Aconteceu alguma coisa? Não, se buscou uma nova legislação, né? Porque hoje, com essa legislação aí de 2009, né, nós conseguiríamos regulamentar em torno de 87% das propriedades da Amazônia, em número de propriedades, mas não em extensão de terra. Extensão de terra chegaria aí a 50%. Tá? Então, se procurou chegar àquele MP 910, né, que colocaria esse sensoriamento remoto em propriedades de até 15 módulos fiscais e, com isso, ficaria apenas 3% das propriedades da Amazônia sem estarem regularizadas por sensoriamento remoto e sim por fiscalização no terreno. Essa discussão terminou por atrasar o processo, a MP 910 caducou, se transformou no projeto de lei 2633, que hoje está parado lá no Congresso e prevê a regulamentação até meia dúzia módulos fiscais. Então essa foi a questão que levou a um atraso. Agora, né, nós temos conversado bastante no seio do Conselho, né, e temos uma linha de ação traçada no sentido de selecionarmos já diversas áreas onde existe um grande número de assentados e poucos conflitos para iniciarmos esse processo. Vice-presidente Hamilton Mourão, não é segredo para ninguém, para quem nos assiste aqui, que houve muito debate, muitas críticas externas, sobretudo, ao que faz o governo do presidente Bolsonaro no meio ambiente. Aí tomou-se várias decisões, inclusive foi recriado, reacionado, né, o Conselho da Amazônia, que o senhor preside. Hoje o senhor diria em que nível está a animosidade entre o que faz, entre o governo Bolsonaro e todas as entidades e governos estrangeiros que têm críticas ao que faz a administração brasileira? Olha, Fernando, a crítica a gente sempre tem que conviver. A realidade é que se procurou apresentar a pessoa do nosso presidente como alguém que não tivesse comprometido com os temas do século XXI. Né? Os problemas do Brasil, obviamente, são do tamanho do Brasil, né? Até um pouco mais se a gente alargar. Né? E o presidente, ele sempre entendeu perfeitamente que a sustentabilidade é um tema muito caro, né, ao momento que nós estamos vivendo. Agora, nós sofremos uma ação, nós, Brasil, né, sofremos uma ação, e em particular o governo do presidente, né, número 1, por aquelas pessoas que perderam a eleição para o presidente Bolsonaro, né, e procuram fazer uma oposição a ele, se aproveitando de suas ligações, né, com os países estrangeiros e passar essa imagem que o presidente não está comprometido com o assunto. Também, né, existem aqueles grupos estrangeiros, né, principalmente ligados ao agronegócio, que sabem que o nosso agronegócio é uma potência, é um hard power, né, e tem que se render a essa nossa capacidade. Então procuram, né, investir quanto ao Brasil. Né? E o terceiro grupo, né, que eu chamo dos bolsões sinceros, porém radicais, que são os ambientalistas, né, que acreditam firmemente, né, nessa situação que está ocorrendo e que fazem uma oposição sistemática a qualquer governo em temas dessa natureza. O senhor acha que o discurso hoje do governo em geral está mais ponderado em relação a esse tema? E pergunto especificamente sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que ainda sofre muitas críticas pelo trabalho que executa. Olha, o ministro Ricardo Salles é um camarada extremamente competente, né? Já tinha conhecimento de questões ambientais, porque foi secretário de Meio Ambiente do governo aí de São Paulo, né? Tem uma visão
né, de solução econômica dessa questão, e eu concordo com ele, né, quando ele diz que a repressão pura e simples, as ilegalidades do desmatamento e a queimada não vai resolver o problema, será um eterno jogo de gato e rato. Nós temos que oferecer condições para que as pessoas que moram na Amazônia tenham emprego, tenham renda, né, e com isso, né, atinjam níveis de desenvolvimento maior. Né? Então, o ministro ele tem sido muito criticado, às vezes, por ter essa visão, né, mais econômica do que a visão pura e simplesmente repressiva. Né? Mas eu acho que se nós analisarmos o conjunto das medidas que vêm sendo tomadas pelo Ministério do Meio Ambiente, elas estão coerentes, não é, com a nossa visão de proteger e preservar a Amazônia. O ministro Ricardo Salles deveria fazer alguma adequação no discurso que tem? Eu não digo que é uma questão de adequação, porque o ministro é do presidente Bolsonaro, né? Vamos lembrar que a nossa Constituição é clara, o Poder Executivo é exercido pelo presidente e seus ministros, e o ministro Ricardo Salles, ao que me consta, desfruta da confiança do presidente. Neste momento, vice-presidente Hamilton Mourão, em que medida o acordo entre Mercosul e União Europeia ficou contaminado de uma maneira quase irreversível para que possa ser implantado no curto prazo? Na realidade, nós temos que entender a dimensão desse acordo, né? Um acordo que envolve todos os países da União Europeia, mais os nossos países do Mercosul, que precisa ser ratificado pelos parlamentos, que ainda precisa ser, não é, devidamente, vamos dizer assim, explicitado em todas as suas nuances. Não é? E, portanto, ele requer um acompanhamento permanente de nossa parte, não só junto aos nossos parceiros do Mercosul, como também, não é, ao Parlamento Europeu e aos parlamentos dos principais países da Europa, e isso vem sendo feito. Não é? E não é um acordo que ele, da noite para o dia, não é, vá mudar tremendamente a relação comercial. Eu acho que a grande vantagem dele é facilitar a vinda de investimentos dos países europeus aqui para o Brasil, atrair, não é, investimentos, atrair empresas europeias e que elas aumentem, né, o seu capital aqui no nosso país e nos demais países do Mercosul, obviamente. Então, eu vejo que nós ainda temos um caminho a percorrer para que esse acordo seja devidamente implementado. Quanto tempo o senhor acha que vai ser necessário e em que medida o Conselho da Amazônia já conseguiu reverter com um ou outro integrante da União Europeia o juízo que se faz a respeito da política do meio ambiente no Brasil? Olha, Fernando, colocar um tempo nisso aí é uma estimativa um tanto quanto, né, digamos assim, teria que ter uma bolinha de cristal para isso, né, e aí, né, fica difícil. Mas, na realidade, o que é o Conselho da Amazônia? Vamos lembrar que a questão ambiental do Brasil, ela transcende ao Conselho da Amazônia. Você olha a Amazônia, mas nós temos, né, os nossos outros biomas, nós temos um problema ambiental no Brasil que é saneamento básico, que para mim é o pior de todos, né, quando você tem metade da população brasileira sem acesso à água encanada e a esgoto, isso é um problema ambiental muito sério. Fora a questão dos lixões que existem ainda em diversas cidades brasileiras. Né? Então, o Conselho tem buscado diálogo com os embaixadores da União Europeia, notadamente também com os embaixadores dos países doadores do Fundo Amazônia. Temos um planejamento para levar esses embaixadores numa viagem à Amazônia, para eles verem realmente a Amazônia profunda, né, com os seus próprios olhos e não é, pelas notícias ou pelas publicações, seja por parte da imprensa, seja por organizações não governamentais. Será um grande evento, uma viagem com todos os embaixadores ou serão viagens separadas? Nós estamos pensando aí em um grupo de embaixadores, né? Não adianta levar 27 embaixadores, né? Mas aí 10 a 12, né, que tenham realmente uma participação significativa nessas discussões, né, de modo que eles vejam diversos setores da Amazônia, vejam a Amazônia industrial, vejam a Amazônia da biodiversidade e vejam a Amazônia profunda e intocada, para terem, a partir daí, a sua própria ideia sobre a realidade que lá ocorre.
Acabou de sair, nem sei se o senhor assistiu ainda, um documentário sobre o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, da participação de vários chefes de Estado, inclusive do presidente Bolsonaro. Num dos trechos aparece uma conversa do presidente Bolsonaro com o Al Gore, que foi vice-presidente americano, quando o presidente Bolsonaro diz que gostaria de explorar os recursos da Amazônia em conjunto com os Estados Unidos. Aí a reação do americano, do Al Gore, é um pouco de incompreensão. Não sei se o senhor chegou a assistir esse trecho e o que exatamente o presidente Bolsonaro queria dizer quando fez essa afirmação. Vamos lembrar que esse Fórum de Davos, né, foi realizado ano passado, foi a primeira viagem internacional do presidente Bolsonaro. Tinha 20 dias, eu acho que era isso, que ele tinha assumido o governo. Ainda não tinha feito a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, ou seja, com todas as limitações, ele se deslocou daqui para lá para se apresentar ao resto do mundo. Né? E acredito que naquele momento ele procurou fazer um gesto, vamos dizer assim, de simpatia ao Al Gore, né? Que eu, de minha parte, né, acho que o presidente ele foi extremamente diplomático ali, o presidente Bolsonaro, até porque o Al Gore é um daqueles que advoga a internacionalização da Amazônia. Temos vários depoimentos dele a respeito disso. Né? Então, eu acho que o presidente foi um gesto diplomático e mal compreendido. O senhor falou recentemente que está na hora da turma que fala muito da Amazônia se apresentar para o jogo. Isso seria o quê? As empresas, os empresários se apresentando de maneira mais proativa e fazendo alguma coisa? Como? Eu julgo, né, que nós temos aí grandes empresas no nosso Brasil com interesses na área, né? Nós temos a discussão aí do mercado de crédito de carbono, que algumas empresas já estão, né, trabalhando nisso, e é um mercado que aqueles que conhecem dizem que a Amazônia poderia arrecadar uns 10 bilhões de dólares por ano, né? Seria um recurso muito bom para investirmos aí na bioeconomia, na biodiversidade amazônica, em projetos de infraestrutura sustentável e outros investimentos necessários para o desenvolvimento da região. Então, o que eu acho é que nessa hora as pessoas que têm essas ideias, né, e eu sempre tenho dito que o Conselho está aí para ouvir a sociedade civil, ouvir as empresas, né, venham e nos auxiliem. Né? Nós aqui não temos a fórmula de bolo para solucionar todos os problemas. Muito pelo contrário. Então, eu estou pronto para ouvir todo mundo e trabalhar em conjunto com todo mundo. Da sua experiência até agora, aí no comando do Conselho da Amazônia, tem alguma experiência específica, algum exemplo prático de algum grupo de empresas ou empresa que o senhor gostaria de citar como algo que pode ser seguido? Olha, eu estou vendo que hoje, né, os nossos duas grandes empresas aí da área da proteína animal, né, eu vou até citar o nome, né, a JBS, a Marfrig, né, estão avançando lado a lado de um projeto aí, projetos de rastreabilidade, né, da produção da pecuária, que isso será extraordinário para a sustentabilidade da Amazônia e também para a melhoria da imagem do Brasil fora. Porque a partir do momento que nós mostrarmos que aquele gado que foi abatido e vendido, ele vem de propriedades onde não há o desmatamento ilegal, né, e onde não há outras ilegalidades sendo cometidas, né, é uma ferramenta extraordinária de pressão para que todos os criadores se adequem à legislação e, ao mesmo tempo, né, dá um passo importante nisso que é a nova estrutura das empresas mundiais, não vou dizer a nova estrutura, a nova visão das empresas no mundo de aderirem a essa agenda ESG, né, que é a abreviatura das palavras em inglês de meio ambiente, social e governança. Então, assim como essas empresas, eu sei que outras estão trabalhando nesse sentido e isso será fundamental para o desenvolvimento na Amazônia. Vice-presidente Hamilton Mourão, o Poder em Foco vai fazer um brevíssimo intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o vice-presidente da República, Hamilton Mourão.
Vice-presidente Hamilton Mourão, o senhor sabe que os jornalistas adoram fazer essa pergunta e essa pergunta às vezes não adianta nada, porque ninguém gosta de falar sobre isso quando a gente fala assim, o senhor acha que houve algum erro até agora? Nenhum político, nenhum governante gosta de falar isso. Mas ainda assim eu vou perguntar. O senhor acha que até agora, né, mais de 1 ano e meio já de governo Bolsonaro, houve algum erro na área do meio ambiente que não deveria ter sido cometido? O problema todo dessa questão do meio ambiente, né, Fernando, é que as ilegalidades da Amazônia, elas vinham crescendo desde 2012, né? E ano passado, acredito, né, talvez aí pela uma expectativa, né, de que haveria, vamos dizer, uma liberação de reconhecimento de terras ocupadas, né, houve esse avanço exponencial, né, esse aumento exponencial do desmatamento. E nós custamos a dar uma resposta efetiva, né? Nós combatemos a queimada ano passado e imediatamente após o término da queimada, nós deveríamos ter permanecido no terreno e enfrentado o desmatamento, né? Demoramos a reagir. Começamos só em maio. Por isso que eu tenho colocado em todos os lugares que eu tenho ido, e eu respondo que nos cobrem para valer a partir do ano que vem, quando nós estivermos combatendo desde o começo do ano. Ou seja, a partir de agora, com a operação no campo, ela vai ficar lá de maneira perene, pelo que o senhor está dizendo, porque no ano que vem também será necessária. Aí, a partir do ano que vem, os números necessariamente terão que ser melhores. Necessariamente, Fernando. Nós temos que intensificar essas ações, né, utilizando aí as nossas agências ambientais, mesmo com pouco efetivo que elas tenham, né, buscando alguma solução aí com o apoio das Forças Armadas, talvez não em operações com emprego de tanta gente, mas apoios mais pontuais e principalmente nas áreas que nós já temos devidamente mapeadas e onde a gente sabe que ocorrem as ilegalidades. Nós temos meia dúzia de municípios, né, em Rondônia, no sul do Amazonas, no sul do Pará, no norte de Mato Grosso, nesses meia dúzia que ocorrem 80% dos problemas. Então nós temos que nos concentrar nessas áreas. Vamos falar um pouquinho de política. O senhor é filiado ao PRTB, é vice-presidente da República, ganhou a eleição junto com o presidente Bolsonaro. Neste ano de 2020, tem eleições municipais, o senhor está sendo escalado aí para falar em algumas localidades a favor de alguns candidatos do seu partido. Como é que o senhor lida com isso? E o senhor vai fazer muitas gravações em várias localidades? Isso faz parte, né, Fernando, da questão, né, de você pertencer a um partido político, né? Eu estou identificado com o meu partido e tenho que apoiar, né, os nossos candidatos. Eu considero que é um dever meu, né, apoiar os nossos candidatos aí, a prefeito, vereador, alguns, porque vereador é muita gente, né? Então o nosso presidente do partido, o Levi Fidelis, vem organizando isso. Nós vamos fazer diversas gravações aqui em Brasília mesmo, os candidatos virão a Brasília, aqui eu gravo com eles, né, numa área neutra para obedecer aquilo que coloca a legislação eleitoral e não utilizar nenhuma instalação pública em virtude da minha função como vice-presidente. Então nós estamos trabalhando dessa forma. O senhor imagina que vai fazer quantas gravações aí nas próximas semanas? Olha, eu estou imaginando que vai ter umas 300 a 400 gravações. O presidente nacional do seu partido, Levi Fidelis, já se apresentou como candidato em várias disputas e não teve sucesso. Neste ano, ele deve ser candidato a prefeito de São Paulo. É uma empreitada que vale a pena? Não seria melhor ter uma aliança com algum outro partido ou é melhor ter o candidato próprio lá em São Paulo? Olha, a candidatura própria do Levi, ele, né, vem trabalhando aí junto com outros partidos, né? Na realidade, ele aparece como um puxador aí de votos para os nossos candidatos a vereador, né? Aqui aí na cidade de São Paulo, né? Porque a nossa visão é que o Levi, por ser uma figura conhecida, né, e como estão proibidas coligações na eleição proporcional, ou seja, na eleição de vereadores, nós tínhamos que ter alguém que trouxesse, né, desse a cara do partido para os nossos eleitores. O senhor se candidatou a vice-presidente, foi bem sucedido,
está no cargo. O senhor se enxerga disputando algum outro cargo público além da vice-presidência quando terminar o seu mandato? No momento não, Fernando. No momento não enxergo ainda nenhuma outra disputa, né? Mas a gente não pode dizer que dessa água não beberá, né? Mas no momento eu estou pronto aqui para acompanhar o presidente Bolsonaro em mais um mandato. O presidente Bolsonaro tem o senhor como colega de chapa, mas não é segredo aqui em Brasília, onde a gente está. Estamos por videoconferência, mas os dois em Brasília, né, guardando o distanciamento social. Mas aqui em Brasília, que é uma cidade de muita fofoca, volta e meia se fala sobre uma mudança nessa chapa em 2022, uma substituição do candidato a vice. O senhor já deve ter ouvido isso ou lido no noticiário. Qual a sua avaliação sobre esse tipo de especulação? A especulação sempre vai acontecer, né? Até porque volta e meia, né? Existem alguns arautos do caos aí que buscam sempre criar uma cunha entre o presidente Bolsonaro e a minha pessoa, né? O presidente sabe muito bem que eu sou formado na mesma escola dele e na nossa escola a lealdade é virtude. E ele sabe que ele tem a minha lealdade. Né? Presidente... Agora, quando chegar no momento da eleição, pode ser necessário algum tipo de composição, né? Então, a gente nunca descarta isso aí. Ele já conversou, o presidente já conversou sobre isso com o senhor alguma vez? Eu acho que nós temos tanto problema agora para resolver que vamos deixar essa conversa para quando chegar o momento certo. O presidente Bolsonaro vai ser candidato à reeleição, com certeza, porque ele praticamente diz isso nas suas entrevistas. Ele se aproximou, nos últimos tempos, do grupo conhecido como Centrão da política aqui em Brasília, que são partidos tradicionais, de médio porte, alguns até grandes, e isso, em certa medida, se contrapõe ao discurso da campanha do presidente, que era pela nova política, sem fazer esse tipo de coalizão. Na sua avaliação, isso pode prejudicar o presidente ou não vai fazer diferença? Eu acho, Fernando, essa questão, né, porque a nova política que o presidente sempre advogou, o ponto focal dela é nós não estarmos envolvidos em corrupção. Esse era o ponto focal. Né? No momento em que você fazia uma composição com um determinado partido, entregava um ministério de porteira fechada para ele e dizia, tá aí, tá contigo, né? E a partir daí ocorreram, né, aquelas barbaridades que nós vimos aí em governos anteriores. Agora... se você deseja ter uma maioria no Congresso e precisa ter para poder aprovar, né, os projetos que são de interesse do governo, você tem que jogar com as peças que estão no tabuleiro. E hoje em dia, da forma como está estruturado o Congresso brasileiro, né, de fragmentado como se você não tiver o apoio desses partidos do Centrão, você não consegue ter uma maioria estável. Agora, isso me leva à pergunta seguinte: se é assim a realidade, por que demorou tanto para adotar essa estratégia? No primeiro momento, o presidente julgou que, por meio das bancadas temáticas, né, que são integradas por diversos partidos, ele conseguiria atingir esse objetivo. Né? E também não foi feliz, ele sabe disso. Né? Eu acho que a grande virtude do ser humano é ele saber reorientar e ver qual é a melhor linha de ação a ser tomada após não obter o sucesso da forma que ele prevê. E o presidente tem um faro político muito bom, entendeu isso e fez a reorientação da direção do governo. Por falar em faro político, nos Estados Unidos há um processo eleitoral. Em novembro haverá a escolha do sucessor do presidente Donald Trump, que é republicano. O presidente Bolsonaro já declarou que, se pudesse, votaria em Donald Trump. Em que medida esse tipo de declaração pode funcionar contra o Brasil no caso de derrota de Donald Trump? Eu acho, Fernando, eu tenho absoluta certeza, né? Brasil e Estados Unidos têm uma relação que vai ao momento da nossa independência, né? Vamos lembrar que os Estados Unidos foi a primeira nação que nos reconheceu como país independente, né? Os Estados Unidos, ele se apresenta de há muito, né, como o farol da civilização ocidental, pelas virtudes, né, do sistema deles, né, de democracia, de capitalismo, de Estado de Direito, de sociedade civil forte. Né? São os pilares da nossa civilização. Então, em qualquer governo, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos,
haverá uma aproximação natural e uma busca de uma aliança nos temas de grande interesse dos países, independente do governo de turno. Então, independente do Trump ou Biden, nós continuaremos com esse relacionamento com os Estados Unidos da América. Mas foi prudente ou é prudente que um governo declare apoio eleitoral a um determinado candidato num país amigo como os Estados Unidos? Eu acho que essa questão do apoio, é um apoio relativo, Se dissesse, não, o presidente Bolsonaro carrega com ele lá nos Estados Unidos o voto de alguns milhões de eleitores. Não, é simplesmente vamos dizer, eu vou usar um termo em inglês, um wishful thinking dele para que o Donald Trump, com quem ele tem afinidade, prosseguisse na condução dos destinos da grande nação americana. Falar um pouco de economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem sido alvo de algumas críticas de congressistas e até de colegas de esplanada sobre ser pouco sensível à necessidade que o país tem de mais orçamento para obras de infraestrutura e também aí na prorrogação agora do auxílio emergencial que vai se transformar em Renda Brasil. O ministro Paulo Guedes tem sido sensível o suficiente? Olha, Fernando, a primeira coisa que tem que ficar clara aí para os nossos telespectadores, é que a economia é a ciência da escassez. E uma nação, um país é igual a casa da gente. As necessidades sempre serão maiores que as disponibilidades, com as exceções de praxe. Todo mundo sabe aí que mensalmente tem que fazer sua escolha. Se vai fazer churrasco, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa, porque está gastando mais em outro ponto. E assim ocorre com o país. E o Paulo Guedes, ele sabe das nossas limitações e ele busca manter o equilíbrio fiscal, de modo que a nossa dívida não atinja valores inaceitáveis no momento de pandemia, no momento de dificuldade no mundo como um todo. E por isso ele sofre as pressões de ministros que gostariam de apresentar mais trabalho, mas para isso precisam de mais recursos, dos próprios parlamentares que gostariam de dispor de mais recursos. Então está na hora da gente discutir com seriedade a questão fiscal do país e ver quais são os limites que nós podemos atingir. A relação do ministro Paulo Guedes, do time da economia hoje, com a ala, vamos dizer, mais desenvolvimentista, que é representada por alguns ministros militares, é uma boa relação hoje, o senhor diria? A relação é tranquila, Fernando. E essa questão da ala desenvolvimentista eu acho meio estranho, até porque os meus companheiros aí que são ministros, eles conhecem as dificuldades orçamentárias do país. Vamos lembrar o ministro Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil aí, ele faz parte da Junta de Execução Orçamentária, a GEL, e ele sabe muito bem a nossa situação em termos de receita e despesa. Então, se nós vamos aumentar a despesa, isso tem que ser feito num comum acordo com toda a sociedade, muito transparente, muito claro, para que a gente consiga fazer o que tem que ser feito sem colocar o país numa situação fiscal pior do que já se encontra. Numa situação como a de hoje, que é realmente emergencial, nunca vista em muitas décadas, talvez séculos, é o caso de manter essa regra rígida que foi criada do teto dos gastos, ou seria o momento de ter um período de transição, pelo menos, para que os governos pudessem atuar de maneira mais livre, quem sabe mais adiante retomar com o teto? A questão aí, em primeiro lugar, para o combate à pandemia, foi feito um orçamento paralelo, o chamado orçamento de guerra, que não é um outro dinheiro extra, é simplesmente mais dívida que o país contraiu para poder socorrer empresas, estados, municípios. Não só contraiu dívida, como também o governo central abriu mão de receber impostos, dilatou o prazo para pagamento desses impostos. Então, uma série de medidas que foram tomadas aí para que a gente pudesse atender a curva da doença, a curva do desemprego e a curva do PIB, ou seja, que as nossas empresas continuassem a produzir. E aí entra essa questão, a discussão do teto de gastos. Essa discussão ela não pode ser travada da forma como vem sendo feita, porque o teto é a âncora fiscal que nós temos hoje. Se
os governos que nos antecederam tivessem sido responsáveis, nós não precisaríamos ter uma lei de responsabilidade fiscal nem um teto de gasto. Todo mundo sabia, eu arrecado X, eu só posso gastar X. Né? Então, nesse presente momento, nós temos que buscar outras soluções, que é que o Paulo Guedes coloca, desvincular, desindexar, desobrigar, né? De modo que a gente, em vez de romper o teto, a gente fure o piso, né? E, como consequência, ainda tem espaço para investir no país. Agora, o que os políticos dizem no Congresso e alguns ministros na esplanada é que talvez o momento seja tão diferente que no ano que vem, se apenas for seguida a regra de não furar o teto, talvez o país sofra além do que deveria. O senhor acha que esse não é o discurso certo, então? Não é uma questão de não ser o discurso certo, né? O país ele pode manter o teto de gastos. Nós temos aí a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial, né, que poderiam trazer soluções, né, dentro ainda, vamos dizer, do limite estabelecido pelo teto de gasto. O que você vê é que muita gente quer, não, nós vamos tirar do teto obras de infraestrutura. Mas quanto será isso? Quais serão essas obras? Como serão tocadas? Né? Então, vamos lembrar que governos anteriores nos deixaram aí, vou dizer aqui uma estimativa amigável, 14 mil obras inacabadas, né? Que vão de creches, passando por escolas técnicas, passando por obras de infraestrutura, e está tudo parado. Né? Por quê? Porque se fez opções erradas. Vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente Bolsonaro entrou no que alguns chamam de fase paz e amor aí nos últimos 2 meses, tem falado de maneira menos belicosa quando, enfim, interage ali com os repórteres, mas de vez em quando ele acaba ofendendo alguém ainda. O que o senhor interpreta disso? Essa fase está em processo de adaptação ainda, vai melhorar ou haverá uma recaída do presidente? Eu não digo recaída, eu acho que as pessoas esquecem, né, todo o trauma que o presidente Bolsonaro passou. Né? E aí, o trauma físico que ele passou, que obviamente isso, né, ele levou mais de 1 ano para conseguir voltar a ter uma vida razoavelmente normal. As pessoas têm que lembrar disso. Por outro lado, né, existe um ataque sistemático e constante à pessoa dele. Né? A gente conviver com isso não é simples. Então, os apoiadores do presidente, as pessoas que gostam do presidente, né, têm essa visão clara. Agora, eu acho que em determinado momento a crítica é feita quase que pela crítica, viu, Fernando? Eu vejo alguns colegas seus chegarem ao nível da raiva. Quando você vê que alguém escreve num grande veículo da imprensa que quer que o presidente morra, e todo mundo acha que isso é normal, então isso vai, em determinado momento, o cara termina por dar uma canelada, né? Então vamos aliviar o ser humano Bolsonaro às vezes. Uma última bem rápida, 2022, no seu entender, repete-se a polarização Jair Bolsonaro e algum candidato do Partido dos Trabalhadores, ou isso muda? Vamos esperar o que vai acontecer nessa eleição agora municipal, né? Eu vejo o Partido dos Trabalhadores tendo se enfraquecido, né? Ficou muito tempo dependente do ex-presidente Lula, né? Não surgiu nenhuma liderança, né? Por mais que o Lula batize aquele poste como herdeiro dele, mas não surgiu nenhuma liderança dentro do Partido dos Trabalhadores ainda capaz de, né, ter a mesma atração para o eleitorado que o ex-presidente Lula tinha. Então, talvez, né, apareça um outro candidato, né, que por enquanto eu não vejo, né, capaz, então, de fazer frente ao presidente Bolsonaro. Hoje, eu vejo que o nosso presidente está correndo numa raia única e com boa velocidade. Vice-presidente Hamilton Mourão, obrigado por conceder esta entrevista ao Poder em Foco e eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista também nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. E no próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco. Sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês por aqui e desejo
Uma boa semana a todos.